Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, hoje, nosso culto de oração, onde nós vamos estar trazendo uma palavra maravilhosa sobre jejum e oração. Vamos aprender um pouco sobre isso, sobre o que a Bíblia fala sobre jejum, algo tão importante, algo tão falado, muitas vezes até mal interpretado. E nós vamos estar trazendo, à luz da palavra, um entendimento sobre isso, e eu tenho certeza que vamos ser edificados e abençoados no nome de Jesus. Então concorda comigo nessa oração no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor, de estarmos diante da Tua poderosa palavra, do Teu Santo Espírito, Jesus Cristo, Teu nome que está acima de todo nome. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, por Tua morte e por Tua ressurreição. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos estar trazendo aqui sobre jejum e oração, e nós vamos aprender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre jejum, o que a Bíblia fala sobre oração. Na realidade, eu quero até me deter mais sobre o jejum, está trazendo aqui um entendimento, um esclarecimento sobre aquilo que a palavra nos orienta, aquilo que a palavra nos instrui a respeito do jejum, a respeito da oração. E vamos falar o que o jejum fala, ou o que o jejum traz aqui, queridos, alguns motivos bíblicos para jejuarmos. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Então, primeiro deles, um motivo para jejuar: servir ao Senhor. Então, no nosso serviço ao Senhor, que traz de uma forma geral, esse serviço ao Senhor significa o quê? Significa um tempo para adorarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, sem esperar nada em troca, somente servi-lo e adorá-lo por aquilo que Deus é em relação às nossas vidas. Primeiro motivo, servir ao Senhor. Segundo motivo bíblico para jejuarmos: impor as mãos sobre ministros para enviá-los às missões. Isso é um exemplo bíblico ou um motivo bíblico para jejuar, antes de impor as mãos sobre pessoas para liberar elas para uma missão de Deus, para ir pregar o Evangelho em outro lugar, ou até mesmo na localidade, mas que impor as mãos sobre ministros é um dos motivos bíblicos para jejuar. Outro motivo é recorrer a Deus em momentos de aflição. É um dos motivos bíblicos também onde pessoas se empenhavam para buscar o Senhor em jejum e em oração. Então, nós vamos entender o porquê jejuar, qual é o efeito que o jejum provoca na nossa vida, provoca na vida do ser humano. Eu posso jejuar por você, você pode jejuar por mim? Essa é uma pergunta ou um questionamento que requer uma explicação clara, porque eu tenho certeza que vai te ajudar na tua caminhada cristã, na tua vida devocional com o Senhor, e o esclarecimento é indispensável nesse sentido. Então, já respondendo essa questão, eu não posso jejuar por você, você não pode jejuar por mim, ou eu não posso jejuar para você, nem você pode jejuar para mim. Então, porque nós entendemos o quê? Eu vou jejuar para que o meu irmão fulano de tal, minha irmã fulano de tal, meu irmão em Cristo fulano de tal, eu vou jejuar por ele para que isso e isso aconteça na vida dele. Isso não existe. Isso não é bíblico, queridos. Não posso fazer isso, você não pode fazer isso por ninguém. O jejum, ele não muda Deus. É importante você saber disso. O jejum não muda Deus. Deus vai continuar sendo o mesmo. O jejum muda a mim, muda você. O jejum muda o ser humano. No sentido de que o jejum, o objetivo dele é a humilhação da carne. É a humilhação do eu. O jejum, ele faz com que a nossa carne, ela perca espaço e que o nosso espírito, faz com que o nosso espírito esteja cada vez mais sensível. Faz com que o nosso espírito esteja cada vez mais sensível ao Espírito Santo.
Então o jejum, ele humilha a carne, faz com que a carne fique no lugar dela, faz com que a carne perca força diante de um discernimento, diante de uma busca ao Senhor, e faz com que o espírito possa estar mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então esse entendimento é de grande importância. O jejum, ele faz com que a nossa carne esteja humilhada, com que a nossa carne ela perca a força diante daquilo que nós estamos atuando como um projeto de Deus na nossa vida, e faz com que o nosso espírito fique mais sensível. Então o jejum ele é de grande importância. Se você pode, queridos, tire um tempo para você estar jejuando, é de grande importância isso. Vai fazer muito bem para você, para o teu corpo físico, para o teu espírito. Então o jejum ele é de grande importância. Agora um detalhe nós não vemos instruções no Novo Testamento a respeito do jejum de uma forma específica. Nós não vemos instruções ou direções para que a igreja esteja jejuando. A gente não vê isso, a gente vê exemplos de pessoas que jejuavam, mas a gente não vê uma ordem bíblica no Novo Testamento para que a igreja esteja jejuando. Mas nós sabemos que é importante jejuar. Então, queridos, vamos ver aqui alguns exemplos do jejum no Antigo Testamento. Desde os tempos de Moisés, exemplos de jejum têm sido comuns entre os judeus, desde o tempo de Moisés. Então vamos ver aqui alguns. Josué capítulo 7, versículo 6, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Então, isso aqui aconteceu em um tempo aproximadamente de 12 horas, onde Josué aqui rasgou as suas vestes, veja só, e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Então, se ele ficou em oração esse tempo, até a tarde, significa que ele ficou lá consagrado ao Senhor, clamando ao Senhor, e não estava ingerindo nada, ele estava em um período de jejum. Não vemos aqui a palavra jejum nesse versículo, mas dá a entender isso, que ele ficou aproximadamente 12 horas aqui em consagração e oração. Mas esses outros versículos que nós vamos ler agora, ele vai falar diretamente a palavra jejum. Está em Juízes, capítulo 20, versículo 26. Juízes, capítulo 20, versículo 26, diz assim: Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então veja aqui que o povo estava diante do Senhor, orando, clamando e jejuando até a tarde, em um tempo específico, em uma busca específica. Então aqui exemplos no Antigo Testamento de pessoas que estavam jejuando. Agora eu quero ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Olha o que diz: E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então o povo caindo em si, o povo se arrependendo, começavam a buscar o Senhor e também jejuavam. Era uma prática que eles tinham de buscar o Senhor e uma direção, ou uma necessidade de se humilhar diante de Deus, eles jejuavam também. Outro versículo é 2 Samuel, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Veja aqui o exemplo do rei Davi, foi buscar o Senhor por uma criança, ele jejuou
né, estava prostrado diante do Senhor, passou ali a noite em oração e jejum. Então você pode fazer isso, é bíblico, é importante você fazer, porque vai humilhar a tua carne, vai fazer com que você esteja cada vez mais o teu espírito sensível a Deus, sensível à voz do Senhor. E Salmos capítulo 69, versículo 10, aqui um versículo específico sobre o propósito do jejum no sentido de humilhar a carne. Veja o que diz aqui. Ou humilhar a alma também. Salmos 69, versículo 10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Chorei e castiguei com jejum a minha alma. Então é importante, meu querido, você separar um tempo para jejuar e você vai ter esse entendimento. Tua carne será humilhada e teu espírito estará mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de jejum no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo do 16 ao 18, aqui o próprio Senhor Jesus falando, enfatizando sobre o jejum e trazendo algumas direções para aquele que jejua. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha que maravilha, meu querido. O Senhor Jesus está trazendo a instrução de que quando você estiver jejuando, você não saia publicando isso. Não é necessário você sair divulgando. Ah, estou jejuando tantos dias por mês, tantos dias por semana, tantas horas. Meu querido, não é necessário você estar dizendo. E principalmente no dia que você estiver jejuando. Você sair dizendo. Aqui ele está dizendo que os hipócritas estavam com o semblante caído para que pessoas percebessem. E Jesus disse, não faça isso. Quando você jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que ninguém perceba. Mas para que o Pai que vem em secreto, para que Ele possa te recompensar. Recompensar a tua vida. Recompensar aquilo que você está buscando no Senhor. Então, que ensinamento maravilhoso do Senhor Jesus aqui para mim e para a tua vida. Buscar o Senhor em oração. E outro ponto bastante importante, meu querido, é que no período que você estiver jejuando, imagine que você vai jejuar o café da manhã. É importante você tirar um tempo, o que for necessário ou o que for possível, nessa manhã, estiver orando. É importante você estar orando nesse tempo que você vai estar jejuando. Então, o período que você for jejuar, ou a refeição que você for jejuar, é de grande importância você separar um tempo ali para buscar o Senhor em oração. Não somente jejuar por jejuar, mas você ter um tempo de consagração buscando ao Senhor naquele tempo em específico. Agora vamos ver aqui alguns exemplos no livro de Atos. A igreja primitiva, jejuando alguns exemplos. Aqui nós vemos o exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem que nem tinha ainda recebido ou aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas Cornélio, por conhecer a prática dos judeus, ele estava aqui praticando o jejum. E Atos capítulo 10, versículo 30 e 31 diz assim: E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha que maravilha, ele disse que estava orando, ele disse que estava jejuando. Isso é muito importante, muito interessante. Também em Atos, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos
em cada igreja, orando com jejuns. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqueles estavam consagrando, separando ministros, líderes daquela igreja, os anciãos. E veja que ele está dizendo aqui que eles, em cada igreja, orando em jejuns. Então aqui, como eu falei, um dos motivos, eles jejuando para impor as mãos e orar por aqueles que iam estar agora em uma posição de liderança ou separados para uma missão do Evangelho. Glória a Deus por isso. Aqui, queridos, eu quero trazer para você Atos capítulo 13, versículo 1. Muito importante aqui essa passagem. Diz assim, Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, profetas e mestres, algumas versões falam doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, veja só, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Que interessante, meu querido, essa ênfase aqui, que eles estavam servindo ao Senhor. No início do versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Então, meu querido, esse serviço aqui é um tempo de adoração ao Senhor, sem buscar nada em troca. Mais um exemplo aqui. Glória a Deus. Então, uma vida em jejum, meu querido, é importante você não só separar um tempo específico, um turno ou um dia, 2 dias, é importante você ter um equilíbrio muito grande nisso, você precisa se conhecer, você não pode passar de imediato 1 dia, 2, 3 dias sem comer nada, sem beber nada, isso deve ser desenvolvido, é um hábito. E outra coisa acontece também, ou pode acontecer, é debaixo de uma direção do Espírito Santo. Ele diz, olha, passe essa refeição, não coma, não participe desse almoço ou dessa janta, vá se consagrar ou esse dia para um fim específico. Isso pode acontecer também. Então, queridos, você pode ter uma vida de jejum. Uma vida em jejum é você ter coisas específicas que você não vai participar. Ou então, meu querido, você não participar de tudo, você ter um controle, você ter um equilíbrio. Você pode ter uma vida em jejum, não somente um dia ou um momento, mas uma vida. Por exemplo, você vem durante uma semana e você disse, não, isso eu não vou comer. Algo que você queria, algo que você desejava comer, algo que era tudo certo para você comer, e aí você decide, não vou participar disso, não vou comer isso. E aí você vai estar com o propósito de estar jejuando. Então, ter uma vida em jejum, não somente um tempo específico. Glória a Deus por isso. E aqui, queridos, nosso tempo vai ficando limitado para a gente falar mais coisas, mas existe várias formas de você estar jejuando. Como eu falei, você pode jejuar comidas específicas ou tempo que você gastaria na televisão ou na internet, acessando coisas que você já está habituado a fazer. Então você decide jejuar aquilo, não praticar aquilo para estar se consagrando ao Senhor. Então pratica isso, meu querido, e lembre-se, toda vez que você estiver jejuando, busque ter um tempo específico para buscar o Senhor, para estar orando e se consagrando ao Senhor. Grandes coisas Deus vai fazer, pode ter certeza disso, porque a tua carne será humilhada e o teu espírito vai estar muito mais sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo. Então desenvolve esse hábito na tua vida, porque será uma grande bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia nos instrui, irmãos, que nós devemos orar por todos os homens, por todos aqueles que exercem autoridade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz isso, que devemos, antes de tudo, orar pelas autoridades, por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente possa ter uma vida tranquila e sossegada. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele deseja que todo homem seja salvo e que venha ao conhecimento da verdade. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração nesse momento, quero que você concorde comigo. Pega esses ensinamentos e decide colocar ele em prática no nome de Jesus. Quero orar pelas autoridades civis e eclesiásticas, agradecer ao Senhor pelas chuvas,
orar, irmãos, declarando o fim dessa pandemia, desse coronavírus, no nome de Jesus, e pela Igreja de Cristo, no geral, a nossa igreja aqui em Livramento, nossa igreja Verbo da Vida, as outras denominações e todo o corpo de Cristo em todo o mundo. Concordem comigo nessa oração. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças. Muito obrigado por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, assim como a tua palavra nos instrui, eu oro por todos os homens, por aqueles que estão investidos de autoridade, o presidente do país, governador do estado, os deputados, senadores, Senhor, o secretariado, a prefeita do município, os vereadores, secretariado, Senhor, que o Senhor venha guardar a vida de cada um deles, proteger no nome de Jesus. Eu declaro eles livres de toda e qualquer influência diabólica. Eu oro por toda a nossa liderança espiritual, nosso apóstolo, a esposa, suas filhas, nossos supervisores, no nome de Jesus, o pastor Nivan e Jocélia, suas filhas que estão, Senhor, como nossa liderança, que o Senhor venha guardar e proteger a vida de cada um deles, a minha vida de Fabiana, nossas filhas, no nome de Jesus, todos os outros pastores da nossa cidade, autoridades eclesiásticas, que o Senhor venha guardar e proteger a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelas chuvas. Eu declaro, Senhor, chuva vindo, Senhor, porque tem muitas plantações esperando ainda mais chuvas para que elas venham produzir na sua totalidade. Então, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha derramar chuva cada vez mais. Muito obrigado por aquelas que o Senhor já fez chegar. E eu te agradeço por aquelas que virão, no nome de Jesus. Obrigado pela falência desse vírus, Senhor, do coronavírus, Covid-19. Eu declaro o nosso país voltando, Senhor, a produzir, voltando ao normal, a rotina de toda a nossa nação e dos países aí fora também. No nome de Jesus, que o Senhor venha guardar e proteger a nossa nação e os outros países, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu oro pela igreja local aqui, em Livramento, a Igreja Verbo da Vida, cada membro, cada família, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, também por a tua igreja, corpo de Cristo, de uma forma geral. Que o Senhor venha guardar as nossas vidas, que sejamos cada vez mais comprometidos com a tua verdade, com a tua palavra, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Que a tua igreja seja guardada cada vez mais e se empenhe, Senhor, cada vez mais em te buscar e te servir de todo o coração. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por cada um que está nos assistindo. Eu declaro a tua bênção, a tua paz, Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, divulga para que mais pessoas possam ser abençoadas. Encerrando, eu quero indicar esse livro aqui maravilhoso do irmão Kenneth Hagin, que é um guia para o jejum equilibrado, que você possa estar adquirindo. Nós temos na nossa livraria alguns exemplares e você vai ser ricamente abençoado com o ensinamento que há nesse livro. Então, que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite.